Patrícia e Mário, tempo agora de fazermos uma análise à prestação de Portugal no Euro 2024. E para isso, Tânia, contamos com a ajuda de José Teira. Boa noite, diretor desportivo do Clube Os Belenenses e antigo jogador de futebol. Teira, de uma forma direta, Roberto Martínez tem ou não condições para continuar à frente da Seleção Nacional depois desta prestação? Olá, boa noite. Eu acho que sim. Apesar de ter que fazer um reset àquilo que foi a nossa prestação e ao modus operandi dele em relação à nossa seleção. Isto porquê? Porque claramente quando ele assumiu a seleção ele tinha um discurso de uma supremacia maior do que aqueles protagonistas que nós tínhamos. Uma delas era Cristiano Ronaldo e isso foi-se esbatendo e foi havendo depois uma supremacia de discurso e de atitudes relativamente a Roberto Martínez e isso condicionou toda a sua maneira de pensar, de estruturar, substituir. Jogadores que vieram para este Euro nesta fase final já com muito desgaste físico e se calhar mental e claramente houve jogadores que vieram já em baixo nível para defrontar um Euro que é dificílimo porque há muita homogeneidade em todas as equipas. Relembrar aqui, por exemplo, que para mim Diogo Costa no jogo contra a Eslovénia salvou Pepe, Ronaldo e Roberto Martínez. Porquê? Porque o penalti de Cristiano Ronaldo podia resolver a questão, porque Pepe infelizmente falhou naquele lance e claramente se isso tivesse sido aí seria muito mais grave e claramente também Roberto Martínez aí falhava rotundamente pela sua gestão. E olhando para este percurso de 5 jogos feitos no Europeu, afinal o que é que falhou? Foi, por exemplo, a substituição tardia de jogadores, a tática usada, o que é que faltou para brilharmos? Foi tudo um pouco. Eu acho que primeiro os jogadores não chegaram o suficientemente frescos para combater, por exemplo, seleções que, do ponto de vista de frescura física, estavam melhores. Depois as táticas que são sempre equacionadas, porque normalmente é muito fácil acertar no Euro Milhões depois de sair os números. Agora, a situação das substituições tardias, como disse, e a gestão do grupo em relação àquilo que às vezes o jogo pedia, e sim, para mim, foi uma gestão, pouco, não digo pouco cuidada, mas pouco assente no que era um critério de que o jogador em forma, no momento certo, é aquele que deve estar em jogo e deve estar em campo. E isso viu-se no jogo contra a França, no qual Mbappé, pela sua gestão, saiu porque já estava com desgaste e Cristiano Ronaldo, depois de ter feito 120 minutos numa segunda-feira, faz os outros 120 numa sexta-feira contra a França. E porquê esta hesitação por parte do selecionador em não retirar o capitão? Em relação àquilo que eu disse, que houve depois uma supremacia de liderança e que acabou por esbater na questão do Roberto Martínez. Eu acho que Roberto Martínez se vinha com um discurso forte quando chegou à seleção e quando fez o percurso que fez, isso devia ser continuado, devia ter essa continuidade. Parece que voltámos um bocadinho à era Fernando Santos e Cristiano Ronaldo, não é? Que para um selecionador não é nada fácil, porque depois tem que gerir egos e tem que gerir os jogadores de um calibre enorme como foram aqueles jogadores que nós tínhamos. E isso... Mas o mais importante não deveria ser a seleção nacional? O mais importante é sempre a seleção, ou seja, a seleção tem que ser gerida de dentro para fora e não de fora para dentro, independentemente dos adeptos, dos jornalistas, de toda a opinião pública. Isso é factual de que exerce o seu peso, mas esta própria gestão do Cristiano Ronaldo tem que ser uma coisa que tem que ser gerida de dentro para fora. Até quando é que nós vamos continuar a alimentar esta novela, não é? E isso é uma coisa que tem que ter um ponto final, porque nem a evolução dos novos jogadores, para eles é fácil, porque há sempre uma condicionante. O próprio José também foi jogador de futebol. Chegou a um certo momento em que se percebeu que toda a carreira tem de ter fim, chegou a hora de pendurar as chuteiras. Como é que se gera esse tipo de sentimentos num jogador com tanto prestígio como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo? Quando chega a uma fase em que Cristiano Ronaldo já está, do ponto de vista... Esgotado? Do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista de aceitação pública, daquilo que ele fez, nós temos que ser muito gratos a Cristiano Ronaldo e a todos os jogadores que fazem passagem pela nossa seleção e não só, e pelos clubes também. Mas há um momento em que os próprios jogadores têm que ter a consciência que até aqui cheguei, ou então arranjar uma forma mais ou menos equilibrada deles poderem quebrarem e fecharem o seu ciclo. O ciclo da seleção é uma coisa que particularmente
é muito peculiar e tem que ser muito cirurgicamente cuidado. No caso do Cristiano Ronaldo, isso passa-se. Passou-se com Figo, passou-se com... Aliás, temos a história de Luís Aragonés, que creio que foi com o Raul, que era um ícone enorme na Espanha, e que houve ali que cessou o seu legado, não é? E aqui também passa por isto, ou seja, um jogador, para além de ter esse cuidado de saber que fisicamente já não está fresco, também tem que ser a seleção a cautelar essa possível saída. Muito bem. E será uma perda para o futebol português. Claro que sim. E Taira, temos que ser gratos pelo que ele fez, mas claro que sim. a vida continua. Sem dúvida alguma. Taira, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.